Agradeço muito a todos que estão presentes aqui, nossos irmãos que estão acompanhando por meio da TV Islâmica Brasil, todos os telespectadores. Agradeço muito a equipe da TV Islâmica Brasil pela transmissão dessas aulas, para que, inshallah, podem alcançar muitas e muitas pessoas no futuro, inshallah. Hoje eu vou começar, inshallah, vou falar alguns conselhos só para nossos irmãos, servem tanto para os muçulmanos que novos muçulmanos que estão abraçando o Islã, enquanto também para qualquer outro muçulmano, mas principalmente para as pessoas que estão conhecendo agora a religião, já estão começando agora na prática da religião. Primeiro conselho que eu quero deixar para nossos irmãos sobre a intenção. A intenção é muito importante. O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, diz que as nossas obras vão ser julgadas pela intenção, pelas intenções. Então a intenção é uma coisa fundamental. A intenção faz parte da prática da pessoa. Então nós temos que sempre procurar corrigir, assim, deixar a nossa intenção sempre sincera. É isso aqui que é exigido da intenção, que seja sincera, não tem nem nada outro interesse, a não ser conhecer, a não ser seguir, conhecer a verdade, também seguir ela de uma forma sincera e correta. Então, a intenção é fundamental. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: as obras são dependentes das intenções. Então, na hora que você sai da sua casa para vir para a mesquita, e tem que verificar a sua intenção. Por que eu vou na mesquita? Para que eu vou? O que estou fazendo? Vou me converter para o Islã. Qual a minha intenção? Qual a minha vontade? Por que estou fazendo isso? Nós temos que sempre procurar ter boas intenções. Isso aqui é uma regra geral. Porque hoje também a importância tem uma escritora canadesa que ela fez um livro muito famoso hoje, é O Poder da Intenção. Hoje, com essa alta tecnologia que fala sobre a física quântica, eles dizem que o mundo material nada mais do que um mundo também físico, né, espiritual, o mundo da energia, eles chamam de energia, né? Tudo que é energia, todo material, ele pode voltar para ser uma energia. Então, e esse pensamento, o nosso pensamento, faz parte disso. Então, tudo que você pensa, tudo que você concentra, tudo vai ser materializado na sua vida. Esse pensamento são também células que podem ser materializadas na sua vida. A sua intenção, aquilo que você intenciona, vai ser real na sua vida. Vai ser atraído também para acontecer na sua vida. Então a intenção tem um poder muito forte. Então sempre nós temos que ter e procurar ter uma boa intenção, qualquer ação, qualquer coisa que a gente vai fazer. E aqui, quando falamos da intenção, procuramos ser sinceros, a sinceridade. Então, sinceridade quer dizer, você faz aquilo somente por ser servo de Deus, porque Deus, meu Criador, me ordenou e estou fazendo isso por causa dele. Quem faz todas as obras, seja obra da vida terrena ou da vida eterna, dessa intenção, nunca ele vai perder, sempre ele vai ganhar. E nunca vai ser decepcionado também. Pessoas hoje, a gente ouve muito a decepção das pessoas. Eu fiquei decepcionada por família, por as pessoas, eu fiz tudo para eles, não recebi nada, não sei o quê. Porque as pessoas esperam uma retribuição da outras pessoas. Mas quem faz somente para Deus, ele já sabe que Deus está vitorioso. Está vitorioso, nunca vai falhar. Então faça as coisas somente para Deus. Deixe a sua intenção somente para Deus, não por outro motivo. Seja qualquer, seja somente para Deus. Exatamente. A segunda coisa, para as pessoas que estão também
se convertendo, não muda a sua vida de uma forma assim radical nos primeiros dias, né? Tem pessoas que abraçam o Islã, querem numa semana se tornar assim, mudar tudo na vida, vamos fazer. Não é assim. Você vai devagar, porque a religião vai acompanhar você a vida inteira. Você não vai ficar assim uma semana, vai assim por pouco. Vai depende da sua capacidade, porque você está saindo de um ambiente, assim, começando um novo ambiente, então vai por pouco, né? Não ficar a sua vida, quer mudar a família, quer mudar os amigos, quer mudar o nome, quer mudar, mas não é assim, você não vai tirar ou sair da sua vida para você começar uma nova, vai por pouco. Todo dia você acrescenta uma coisa, todo dia você abraça uma coisa, para que, inshallah, isso aqui se torna um hábito para você também. Não seja uma coisa assim imediata, uma coisa assim só temporânea. Faz uma coisa aí, depois volta. Às vezes a reação da pessoa fica também muito forte, né? A pessoa, talvez ele acha que agora que encontrei, né, a verdade, encontrei, aí querer seguir de uma forma, mas lá fora é diferente. Talvez você vai enfrentar muitos desafios lá fora, às vezes com sua própria família, com seus próprios amigos. Então você precisa assim andar devagar, não de uma forma assim muito radical para você. Porque até o Islã, quando veio, né, o Alcorão, quando foi revelado, foi aos poucos, né? Não beba. Então, bebida alcoólica não foi assim de uma vez, porque na época pré-islâmica as pessoas tinham assim compaixão com a bebida alcoólica. Se fala para a pessoa, para agora, Não para. aí fica difícil até para a própria pessoa. Tem um versículo que fala, né, do Sukara, né, que Deus fala, não reza enquanto você se Exatamente, teve essa. Vai falar, né? Exatamente. Começou proibindo a pessoa fazer a oração com bêbado, né? Então a pessoa primeiro falou que começou assim, falando de o prejuízo da bebida mais do que o benefício. Aí depois falou, não, vocês não podem rezar bêbados. Aí depois, no final, quando as pessoas já estão preparadas, aí falou definitivamente que a bebida está proibida. Então vai por pouco, não precisa se mudar de uma forma radical. Começa pelo mais importante, pelo mais obrigatório, aí depois vai por pouco. A terceira coisa que é importante, os amigos, né? A gente sabe que como o amigo é importante para nossas vidas. Então escolha também amigos que vão te ajudar na sua jornada, vão apoiar você, vão compartilhar com você as mesmas ideias, vão compartilhar com você as mesmas práticas, vão junto com você para a mesquita. Então isso aqui é muito importante também, porque o amigo é também uma dádiva. Quando você tem um bom amigo junto com você, vai também ajudar você no caminho certo, ou caso contrário, o amigo também pode fazer um mal na vida da gente, né? Quantas pessoas foram bem assim educadas em casa, dos pais, tudo, mas aí de repente uma amizade de um mês pode estragar uma pessoa, desviar uma pessoa. Então o amigo é fundamental, né? Allah subhanahu wa ta'ala diz no dia do final, os inimigos que não são verdadeiros amigos, são amizade baseada com a temência, com a piedade, se torna inimizade no dia do final. Pessoas vão culpar um culpando o outro. Foi você que me convidou. Foi você que me... Cada um vai falar, não, você que foi assim comigo. Aí fica cada um culpando o outro, julgando a responsabilidade, que foi você que me desviou no caminho certo. A não ser que aquela amizade, como a amizade do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e Abu Bakr, por exemplo. Abu Bakr, um dos grandes amigos do profeta, que ele acompanhou, que ele apoiou, que ele ajudou. Então, ter amizade é uma coisa fundamental na sua jornada, né? Então, podemos ter aqui, inshallah, esses encontros também tem esse objetivo, né? Você ter amigos aqui. Aqui você encontra com pessoas que podem nascer
e crescer também numa amizade baseada com a espiritualidade, baseada com a religião. A religião islâmica tem essa característica de ser universal. Aqui, se você vê na sexta-feira, você vê 30, 40 nacionalidades dentro da mesquita. De todos os cantos do mundo você vê muçulmanos. A única coisa que une entre essas pessoas a religião, a espiritualidade, é o Islã. Um vem da África, outro vem da Europa, outro vem da Ásia, outro vem da Tunísia. Muitos, assim, todos os cantos. Não tem um lugar que não tem muçulmanos no mundo. Tem muçulmanos em todos os lugares no mundo. Aí podem se encontrar. A mesquita é um lugar que une tudo. O muçulmano ele pode rezar em qualquer mesquita. Onde mesquita mais perto da sua casa, você vai lá e frequenta. Então, porque você vai encontrar a mesma coisa. Não tem, assim, o Islã não tem, assim, diferença. Você vai encontrar mesma prática, as mesmas orações. Se você vai na China agora, entra em qualquer mesquita, você vai acompanhar o sheikh lá, porque vai fazer a mesma oração que aprendeu aqui no Brasil. A mesma coisa, não vai ter nenhuma diferença. Agora vamos, inshallah, começar a falar um pouco o contexto da religião islâmica assim, dentro da humanidade, né? Isso é muito importante, a gente ter esse contexto dentro essa jornada da humanidade, onde o Islã se encontra nesse contexto todo. Nós, muçulmanos, como o Corão nos ensina e nos informa, aliás, tem uma informação que vem antes da criação até do Adão, do tempo antes desse tempo, né? Antes da criação do Adão, quando Deus criou as almas, no mundo das almas. Então Deus criou as almas e Ele fez uma aliança com eles. Ele falou para eles assim, tem um versículo no Alcorão, na surata número 7, Al-A'raf, versículo 172, versículo que diz, nos informa, né? Quando Allah subhanahu wa ta'ala criou o mundo das almas, e Ele falou com todos eles juntos, toda a humanidade, desde Adão até o fim dos tempos, né? E Ele falou para eles assim, Alastu bi rabbikum, eu sou, por acaso, não sou o vosso Senhor? Aí todos eles testemunharam que sim. Falaram que sim. Nós testemunhamos que o Senhor é o nosso Senhor, que é o nosso Criador. Então, já naquele mundo, já todos os seres humanos já reconheceram Deus, testemunharam, por isso a gente fala, né? Eu testemunho, quando a pessoa vai fazer a shahada, ele fala, eu testemunho, para reafirmar aquilo que já foi afirmado lá naquele mundo, antes da criação de todas as almas. Então, todos nós, num lugar inconsciente, dentro do qualquer ser humano, tem a fé em Deus. Por isso, a humanidade nunca deixou de ter um sagrado na vida. Então, na vida do ser humano sempre existe uma força. Agora pode desviar, né? A pessoa pode desviar, adorar uma outra coisa que não seja o Deus, o Criador, né? Tem pessoas que assim escolheram outras forças, acharam que são forças maiores, forças não sei o quê, naturezas, e tem que ter um poder superior, e eles acabam falando que isso aqui é o nosso, esse Criador, porque ele é mais forte do que nós. Mas sempre a existência no mundo, né, inconsciente do ser humano, existe a fé em Deus, por causa daquele testemunho que foi Deus, essa aliança que Deus afirmou já antes da criação do Adão. Então, todos nós testemunhamos que Deus é o nosso Deus. Agora vem a criação do Adão. O Adão, nosso pai, né? Quando Deus criou o nosso pai Adão, e também deu para ele uma característica, que é o livre-arbítrio. Então, deu para ele essa capacidade de poder escolher. Isso aqui, como falamos a semana passada, foi a dádiva maior do ser humano, né? Que diferente dos outros seres, o único ser que tem
esse livre-arbítrio foi o Adão e os seus filhos. Se a gente vê no mundo dos anjos, por exemplo, os anjos, eles não têm livre-arbítrio. Tem o mundo animal, eles não têm livre-arbítrio. Os gênios têm também igual nós. Nós vamos, inshallah, no futuro falar desse mundo também, o mundo dos gênios, né? Que é a terceira criatura que Deus criou, além do ser humano que foi criado do pó da terra, os anjos que foram criados da luz e também os gênios, que o Satanás faz parte, que foram criados do fogo, da matéria do fogo, né? Então, tem também livre-arbítrio. Então, os gênios e os seres humanos têm o livre-arbítrio, quer dizer que eles têm como escolher o caminho deles. Então, Deus criou Adão e deu para ele essa capacidade de escolher. E para treinar o nosso Pai, porque Deus criou o ser humano para um propósito, esse propósito de ser testado, ser avaliado, e criou nele essa capacidade e deu um treino, um ensaio para ele. Por isso, a gente lê aquela história famosa, a história de Adão e Eva, quando Allah subhanahu wa ta'ala criou colocou eles no paraíso e pediu para eles não comer na árvore, né? Aí, no final, o Satanás, ele conseguiu assim manipular a mente deles e convencer o Adão para comer. O que o Satanás falou para o Adão? Allah diz no Alcorão Sagrado: "Qala ya Adam, hal adulluka ala shajarati al-khuldi wa mulkin la yabla." O Adão, você quer que eu indico a árvore da eternidade? É um reinado, um poder que não tem fim. Se você come dessa árvore, essa árvore que Deus falou para você não comer, que vai deixar você viver eternamente, você vai morrer. Então, quando o nosso Pai, né, escutou a palavra da eternidade e pegou ele esse ponto mais fraco do ser humano. Porque o ser humano, quando ele estava lá naquele lugar maravilhoso, até hoje, a única preocupação do ser humano, o quê? A morte. Essa é a única preocupação. A pessoa que está feliz, está com isso aqui, quando vê a morte, incomoda. Ninguém quer morrer, todo mundo quer viver. Esse é o ponto mais, mas não só viver, mas quer viver bem. Não adianta você viver assim, sem poder, sem nada para comer, com doença. Mas isso que o Satanás falou, você vai viver eternamente e vai ter mulk la yabla, que é uma coisa, um poder, um reinado, bens que não tem fim. Isso que todo ser humano quer na vida. Então ele conseguiu convencer o pai, nosso pai Adão, e ele acabou comendo daquela árvore. Então foi naquele momento que o Adão errou e consertou o seu erro. Voltou arrependido ao seu Criador, pediu perdão. Então aquele momento foi um ensaio para o Adão. Falou, faça isso ou não faça isso. Come à vontade, mas não coma dessa árvore. Então, um teste, como a gente hoje, a mesma coisa. O que é a religião? O que é as orientações religiosas? Faça isso, não faça aquilo. São duas palavras. Uma orientação. Come todas as comidas, mas não come, por exemplo, carne suína. Beba todas as bebidas, mas não beba bebida alcoólica. A mesma coisa que pediu para o Adão, pediu também para o Adão, porque um ensaio para ele. Foi naquela época treinando o Adão. Tá, eu vou falar para você, eu vou dar uma orientação, Adão, porque você tem livre-arbítrio. Eu vou orientar, você não vai ser obrigado, você vai ter escolha. Você vai receber uma orientação minha. Na hora que eu falo para você, faça, você tem que fazer. Na hora que eu falo para você, não faça, você não pode fazer. Mas como temos essa fraqueza, podemos errar. Podemos fazer aquilo que Deus falou para não fazer. Podemos não fazer aquilo que Deus pediu para nós fazer. O que nós temos que fazer? Nós
temos que voltar. Se você, caso você caiu, você desobedeceu ao seu Criador, você tem que fazer o quê? Tem que voltar arrependido. Não é exigido do ser humano não errar. Errar é uma qualidade do ser humano, não é um defeito dele. Todos nós vamos errar. Mas o quê? Todos nós somos falhos. Mas o ser humano virtuoso, ele não continua no erro. Logo, ele reconhece o seu erro, volta atrás, corrige o seu erro. É isso, nada mais. Senão, nós não somos anjos. Nós não somos aqui pessoas perfeitas. Nós somos feitos com desejo, com necessidades, com instinto. Então, nós vamos cometer, uma hora ou outra, nós vamos cometer... Então, nós vamos, num momento, nós vamos cometer um pecado. Não tem ser humano que fala, eu não cometo pecado. Não. Todo ser humano é um pecador. Mas, o que nós temos que fazer? Nós temos que voltar arrependidos. Deixar o pecado, voltar, corrigir e continua. A vida continua, não para. Então, isso aqui que Deus nos ensinou é diferente das outras crenças que dizem que foi por causa disso que nós saímos do paraíso, por causa do Adão e ele ter cometido esse erro que nós fomos. Esse aqui não foi o motivo, porque Deus nos criou para ficar na terra, não para ficar no paraíso. Mas isso aqui foi a causa da saída dele, mas não foi por causa disso. Não foi assim, esse é o motivo, né? Porque Deus criou o ser humano para descer para a terra, não para ficar no paraíso. Ele deu para ele a orientação e para ficar aqui na terra e até o dia do juízo final. Então, o Adão, um dia vai errar de qualquer jeito e vai descer de qualquer jeito, errando ou não, ele vai descer para a terra. Mas aquilo foi uma causa, um motivo, assim, que por causa disso que Deus falou para ele, então você já sabe como você corrigir seus erros, agora você desce, que a sua descendência também vai seguir o mesmo caminho. Então, desde aquele momento que nosso pai Adão foi ensinado tudo o que ele precisa saber sobre a vida, ele ensinou os nomes das coisas. Então, todos os nomes que a gente usa hoje, todo foi ensinado para quem? Para o nosso pai Adão. A mesa, a cadeira, os nomes frutos, tudo. Mas agora tem línguas diferentes, mas o original tudo foi ensinado ao nosso pai Adão antes dele descer aqui na terra. Então, como falei que isso começou antes da nossa criação, todos nós testemunhamos e reconhecemos Deus como Criador. Agora, quando viemos aqui na terra, nós vamos cumprir essa aliança. Nós vamos honrar essa aliança que nós fizemos. Por isso, hoje, como falei, quando a pessoa quer reconhecer, ele tem que fazer a shahada. Shahada, que testemunhar que Deus é o único. Reafirmar aquilo compromisso ele já afirmou antes da criação dele. Ele fala, eu reconheço, eu testemunho, reafirmo essa shahada, essa minha testemunha que Deus é meu Criador. Então já vem desde aquela época. O Islã, como a gente vê que ela começou já desde o início. Já começou antes da criação do Adão, durante a criação do Adão, aí depois Deus, como a humanidade já tem essa possibilidade de desviar, deixar de seguir o caminho correto, Deus enviou os profetas, muitos profetas que foram enviados para lembrar as pessoas dessa aliança, desse compromisso que eles assumiram já desde o início, que sempre foi a mesma afirmação, que não há outra divindade além de Deus. Isso aqui é a principal mensagem de todos os profetas, que Deus é o único Criador, a única divindade que merece ser adorada. Já vem desde o passado e passou por todos os profetas, que encerrou com o profeta Muhammad,
que ele encerrou essa mensagem e confirmou aquilo que já foi anteriormente falado e confirmado. Ele finalizou, encerrou com a profecia dele e com o Alcorão Sagrado, que foi também, encerrou todos os livros que Deus enviou para a humanidade. Então, isso aqui mais ou menos a história, né? Que é essa parte histórica, como tudo começou desde o início. Agora, o Islã de uma última versão, que foi na época do profeta Muhammad, né? O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, foi enviado 1400 anos atrás. Já passou da profecia dele, ele foi o último mensageiro que Deus enviou depois de Jesus, depois do Moisés, depois do profeta Abraão, depois do profeta Noé, todos eles, né? Tem 124 mil profetas que foram enviados. Aí ele foi o último e foi também universal, foi para todas as pessoas, tanto para os brasileiros, quanto para os chineses, para os europeus, para toda a humanidade. Essa mensagem que foi a última mensagem que Deus, a última legislação divina para toda a humanidade. E foi preservado, como falamos a semana passada, o Alcorão foi preservado, foi protegido, porque é o documento mais importante para toda a humanidade. Ele está preservado, está protegido, está na sua mão. Hoje não tem ser humano que não pode ter o Alcorão. E já hoje também nessa tecnologia avançada nós temos hoje, que todo mundo pode ter o Alcorão. Está preservado. Está na sua língua original, que é o árabe, e está na sua tradução. A tradução é o significado, não é o Alcorão. O Alcorão para nós é o árabe. Aquela mensagem que foi preservada desde a época do profeta até o dia de hoje e vai continuar, porque não tem mais mensageiros, não vai ter mais, não vai ter livros. Esse é o único, o último livro. Nós vamos, inshallah, falar mais detalhadamente quando chegamos a crer nos livros. Vamos falar do Alcorão, sobre a sua autenticidade, né? Porque isso aqui é muito importante, como você saber que isso aqui, examinar, né, esse texto, se é um texto divino ou não. Não é qualquer palavra que você pode dizer que essa aqui é palavra divina, palavra de Deus. Tem que examinar, tem que estudar, para você ter certeza que isso aqui não foi alterado, não foi assim manipulado. Então, a primeira coisa, a autenticidade, né? Examinar se ele é autêntico. A segunda parte, você saber compreender, interpretar, entender de uma forma correta. Isso, inshallah, nós vamos falar mais tarde. Mas hoje vamos, inshallah, falar mais sobre as dimensões da religião islâmica. Então, como a última mensagem que Deus enviou para a humanidade. Vamos agora falar mais nessa mensagem, vamos focar mais, nós não vamos falar das outras mensagens que foram enviadas. Por quê? Porque foram enviados para seus povos. Os outros mensageiros, nas épocas deles, foram enviados cada um para o seu povo, cada um para uma cidade. Então, foram cada um direcionado para um povo, para um lugar. Aí que depois, quando vem o mais novo, ele é o que atualiza aquilo que já foi enviado. Então, cada um atualiza, mas, como falei, a mesma mensagem, mas mais atualizada. Então, chegou até o profeta Muhammad agora, que a última atualização, o novo governo, né? O novo profeta da religião, depois da mensagem que foi enviada para Jesus, do Torá que foi enviada para Moisés, aí vem o Alcorão para encerrar e para finalizar essas mensagens, que por isso nós vamos focar nessa mensagem que é a última e mais atualizada e universal, que é para todas as pessoas, para todos os povos e para todas as épocas e para todos os mundos. Vamos falar sobre agora o que é o Islã da sua última versão. A Islã, uma palavra, como falamos, que quer dizer você se entregar, a entrega para o seu Criador. Submissão total. A submissão pode ser total à vontade de Deus. Então, esse é o único que você pode submeter, né? Que é o seu Criador, Ele quem criou. E a palavra submissão aqui
se for usada entre nós seres humanos, pode ter um significado até pejorativo, né? Um significado negativo. Quando a gente fala uma pessoa submissa a uma outra pessoa, e pode ser uma coisa negativa, uma coisa que não é... Depende da interpretação. Né? Não, mas entre seres humanos, realmente é uma coisa que não é para ser, ninguém pode submeter a ninguém, porque não somos iguais. Mas quando fala entre o ser humano e o Criador, é totalmente diferente. Por quê? A submissão, quando uma pessoa, você submete a uma outra pessoa igual a você, porque ele está querendo aproveitar você, aproveitar o seu esforço, a sua capacidade, a sua inteligência para o benefício dele. Usar você para o benefício dele. Mas quando você submete ao seu Criador, você, mesmo que você vai ser beneficiado, Deus não vai querer nada de você. Você submete a Ele, não porque Ele quer uma coisa de você, não porque Ele vai ser beneficiado. Quando você, por exemplo, submete fazendo a oração, obedecendo o seu Criador, submete a Allah, que Ele me ordenou fazer as orações. Tá bom, eu vou obedecer. Mas quando eu obedeço ao meu Criador, desço fazendo oração, quem está sendo beneficiado? Ele? A gente acrescenta nada nele. Ele vai ser ajudado de uma forma ou outra? Nunca. Tudo isso, quando submete ao seu Criador, você está trazendo o benefício dele para você. É muito diferente. Quando a pessoa submete para outra, quer dizer que eu vou usar você para meu benefício. Porque eu quero usar a sua capacidade, a sua inteligência para meu benefício. É diferente quando você submete ao seu Criador, que você que vai ser beneficiado, usar o benefício dele para você. Por isso que é uma honra, quando você, alguém que ele quem criou e não quer nada de você. Então, quando você submete a ele, isso aqui é uma nobreza, não uma humilhação. Não é uma coisa que é negativa, uma coisa positiva. Não uma coisa assim, um prejuízo, um ganho que você vai ter. Por isso, quando você entrega a vontade do seu Criador, aí que você vai ganhar, que você vai ser honrado ser servo a Ele, uma honra. Não é como a gente fala quando você é escravo a uma pessoa, claro, uma humilhação, uma coisa desumana, porque outro ser humano é igual a você, não pode. Agora, para Deus é diferente. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala sempre chamou o profeta, quando falou no Alcorão sobre o profeta, usou a palavra seu servo. Porque ser servo de Deus é uma honra, uma nobreza. Quando você ser servo, aquilo que você aproveita o benefício dele é para você. Por isso que essa palavra, alhamdulillah, tem que sempre estar na nossa boca. Né? Alhamdulillah. Claro, alhamdulillah é um louvor. Alhamdulillah é dita a palavra graças a Deus, é dita tanto na tristeza quanto na alegria. A única palavra que serve para os dois. Você fala alhamdulillah no momento feliz e fala alhamdulillah também no momento triste. É que nem eu fui roubada, né? Fala alhamdulillah. Eu fui roubada e não aconteceu nada comigo. Então, alhamdulillah. Alhamdulillah, sempre alhamdulillah. A gente glorifica Allah subhanahu wa ta'ala de qualquer momento, de qualquer situação. Então, o Islã é essa palavra que quer dizer quando você se entrega ao seu Criador, você obedece ao seu Criador. Não obedece a ninguém, nem ao profeta. Profeta você obedece porque a obediência do profeta faz parte da obediência de Allah, porque é ele que mandou ele. Mas você não vai obedecer a ninguém, a não ser o seu Criador. A orientação do profeta também são orientações do seu Criador. Então você fica somente, isso aqui dá para você até liberdade, o conceito da liberdade, que você seja somente assim livre e somente obediente ao seu Criador. A mais ninguém manda na sua vida, a não ser aquilo que criou, aquilo que convidou você, aquilo que trouxe você para a vida. O Islã tem
três dimensões. Então, o Islã, da sua forma atualizada, a religião divina, que todos os profetas divulgaram, mas na última versão nós temos três dimensões. Que falamos a semana passada, que a palavra din quer dizer um caminho, né? Você, nesse caminho, você vai ter o din e vai ter três dimensões assim, básicas. E são a essência da religião islâmica. Quais são essas dimensões? Eu sempre falo o exemplo de uma árvore. Então, a religião tem que ser plantado dentro de nós como se fosse árvore. Essa árvore tem suas raízes invisíveis debaixo da terra, que são importantes. Sem as raízes, a árvore não dá nada. Se vê a parte exterior, mas essa parte exterior não é tudo árvore. Lá embaixo tem alicerce, tem uma coisa muito importante para a vida dessa árvore. Então, o Islã é a mesma coisa. Uma árvore. Allah subhanahu wa ta'ala deu exemplo como se fosse uma árvore mesmo. O Corão fala que مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. Então, a palavra virtuosa quer dizer a palavra da fé, que la ilaha illallah, essa palavra virtuosa. Não há outra divindade além de Deus. Essa palavra é uma palavra virtuosa e como se fosse uma árvore virtuosa e que plantada não na terra, mas os seus ramos atingem o céu. Esse aqui é o exemplo do fiel. Então, tem dentro dele uma árvore. Dentro dessa árvore tem raízes que nós chamamos a fé. E tem 6 pilares. Então, 6 pilares da fé são raiz dessa árvore, que são plantados dentro do coração, invisíveis. Esse ninguém vai ver. Agora, o que tem do seu coração? Alguém sabe? Alguém sabe o que está dentro? Porque é invisível. São debaixo da terra, debaixo de você, no seu coração. Ninguém vê isso. Por isso, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Al-Iman, a fé, ma waqara fil qalb. Aquilo que mora no coração. Essa é a fé. Então, são 6 pilares. Nós vamos falar, inshallah, dos 6 pilares, um por um. Pilares da fé. Mas essa parte invisível da árvore. Depois, saindo por fora, nós temos os ramos dessa árvore. O que são os ramos da árvore? São os 5 pilares do Islã, que são 5 práticas islâmicas. Entre eles o jejum, a oração, a caridade, a peregrinação. São coisas exteriores. Por que exteriores? Porque as pessoas vão ver você fazendo isso. São coisas vistas. Não coisas assim, quando você para a oração, todas as pessoas vão ver você. Então, são coisas fora do seu coração. Aquilo do seu coração vai agora para fora. Então, são os ramos da árvore da fé, são 5 pilares da religião. E tem uma terceira dimensão do Islã. Como falei, o Islã tem 3 grandes pilares, que é Iman, que é fé, e Islã, que é os 5 pilares, que é uma forma exterior, uma forma prática, e tem aquela também, o final da árvore tem que dar o quê? Frutos. Então, frutos que essa árvore pode ter são al-ihsan, que é a boa conduta, o comportamento. Então, a pessoa, para ser essa árvore da fé seja completa, tem que ter raiz bom, tem que ter fé forte, aí depois tem que ter prática também, os ramos, para no final dar o quê? O fruto. Quais são os frutos? Ter uma pessoa, assim, tem todas as qualidades de ser uma pessoa piedosa, atingir a piedade, ser uma pessoa que adora Allah, adora a Deus como se estivesse vendo Ele. Esse é o ihsan. Esse é o nível mais alto da religião. Quando você adora a Deus como se você estivesse vendo Ele. Imagina agora você vendo Deus. Como seria o seu comportamento? Como seria a sua conduta? Hoje, se você vê seu pai olhando para você,
sua mãe, seu amigo, suas pessoas, né? Olhando para você. Você é capaz de fazer uma coisa errada, por exemplo? Na frente do seu pai, na frente da sua mãe, na frente dos seus amigos que são. Ou você fica envergonhado, né? Você fazer uma coisa ruim na frente das pessoas que gostam de você, que amam você. Você fica envergonhado de fazer uma coisa errada. O nível mais alto da fé é você adorar Deus como se você estivesse vendo Ele. Aí o profeta acrescenta, tá bom, você não está vendo Deus, mas saiba que Deus está te vendo. Então, isso aqui, chegar a esse nível, a pessoa atinge um nível mais alto, mais avançado, é a terceira dimensão. Alhamdulillah. Então, vai ter 3 partes. Imã, que tem dentro do coração, vai ter Islã fora do coração, na prática, e vai ter, sobre tudo isso, al-ihsan, o bom comportamento. Saber lidar com Deus, com essa sinceridade, essa ligação, também saber lidar com as pessoas, o comportamento, lidar com seus pais, como você trata seus pais, como você trata seus filhos, como você trata seu marido, sua esposa, como você trata o mundo animal, os animais, como você trata a natureza, como você trata seus vizinhos, como você trata as plantas, as outras criaturas. Então, tudo isso aqui e o comportamento tem que aparecer na sua conduta. Se uma árvore tem raiz e tem ramos, mas não tem fruto, com certeza vai ser benéfica, mas só a sombra dela, né, que vai ajudar as pessoas. Mas a árvore completa tem que ter tudo, que dá fruto ainda. Você tem que ser uma pessoa social, você tem que ajudar o próximo. A sua bondade não pode ser somente para você, tem que dar fruto, fruto da fé, a boa conduta. As pessoas, quando lidam com você, tem que saber a doçura da sua fé dentro do seu coração. Tem que aparecer o fruto daquilo que você acredita. Pessoa que reconhece Deus, reconhece o dia do final, reconhece e pratica a oração, faz o jejum, faz caridade, faz... Imagina a conduta dessa pessoa. Pessoa que reza 5 vezes por dia. Como deveria ser a conduta dela? Vai fazer fofoca? Vai fazer intriga? Vai falar mal das pessoas? Vai trair? Vai cometer, assim, fazer mentira? Como vai ser a conduta? Então, a pessoa quando fala mentira, quando a pessoa trai, quando a pessoa não cumpre não honra seus compromissos, quando a pessoa falha com as pessoas, quando a pessoa não respeita seus pais, quando a pessoa não valoriza os vizinhos, quando a pessoa trata mal os animais, quando a pessoa nunca se respeita, admira o seu Criador. Pode ser que ele tenha o problema, a gente tem que procurar o problema não na sua prática, mas no raiz. Quando tem falha nos frutos da árvore, você procura onde? Vai lá no raiz, vê se realmente tem problema. Então, a gente tem que procurar sempre os raízes, a fé da pessoa. Pessoas que têm fé, que têm esses pilares da fé e têm 5 pilares da prática, nunca pode ter uma conduta ruim, uma conduta negativa, um comportamento ruim. Então, isso aqui tem que ser uma coisa completa. E isso aqui é o propósito da religião. Formar essa pessoa. Formar um ser humano que tem ligação com Deus forte, firme, tem, por meio desses rituais, também tem fortalece essa ligação, o caminho de fortalecer a sua ligação com Deus, os 5 pilares da prática, e no final você ser uma pessoa boa, um bom cidadão para a sua comunidade, para a sua sociedade, para o seu país e para a vida, para o universo.
Isso aqui que quer a religião, não quer mais nada. Deixar você saber escolher bem. A religião, eu sempre defino a palavra religião, uma receita divina para a felicidade do ser humano. Uma receita. Não tem receita do bolo, receita da comida, receita não sei o quê, do médico, uma orientação. A religião também, uma orientação, uma receita. Como você vai viver bem, como você vai ter uma vida abençoada, uma vida completa, uma vida piedosa e ganhar também ainda a sua vida eterna. Tudo isso você vai ter nessa receita. Então, isso aqui, inshallah, que temos esse propósito, né? Aprender o que Deus quer de nós. Primeiro reconhecer Ele, depois começar a ter resumidamente isso. E tudo que nós vamos falar da religião islâmica sempre vai cair nesse propósito. Se a pessoa faz tudo, mas uma pessoa que não tem esse compromisso, uma pessoa que não tem como fazer assim nada com essa pessoa, não tem como relacionar com essa pessoa, quer dizer, ele não sabe o que é o Islã. Ou uma pessoa fala que ele é muçulmano, mas ele é longe do Islã. Porque as frutas, né, que tem que aparecer na conduta da pessoa. Talvez mais uma dica que a gente tem que saber que o Islã é uma coisa, os muçulmanos podem ser outra coisa, né? Porque o muçulmano, o seguidor do Islã, é um ser humano também. A gente aprende o Islã com o Alcorão, com o seu profeta, mas não por meio dos alguns muçulmanos, que não representam o Islã da conduta deles, né? Então, tem muitos muçulmanos só pelo nome. Tem muçulmanos que não praticam o Islã, ou praticam de uma forma errada. Então, eles não são exemplos. Por isso, você tem que saber, né? Tudo que diz muçulmano, ele realmente é muçulmano. Porque o Islã é conhecimento, o Islã, esses valores que tem que ter na vida. Ter crachá do muçulmano não resolve. O muçulmano é uma coisa prática, uma vida, uma ligação direta com Deus e com as pessoas. É isso que nós vamos, inshallah, aprender. Como podemos lidar com as pessoas, como podemos ser benéficos, tanto para nós quanto para os nossos familiares e também para toda a humanidade. Você tem que pensar também, não viver para ajudar as outras pessoas, não viver para si mesmo. Tem que viver também dos frutos, como muçulmano, tem que ultrapassar para outras pessoas. Tá bom? E nós vamos, inshallah, depois de tudo isso, entrar agora dessa árvore. Vamos começar a falar dessa árvore. Porque para essa semente que está dentro de quem nasceu, se você não for muçulmano, você já está plantando essa árvore. Quem já é muçulmano, ele já tem a árvore, mas precisa o quê? Aperfeiçoar. Precisa, assim, às vezes, vem muitas bichos, né, querem atacar a sua árvore. Então, você tem que também sempre cuidar da sua árvore, regar. Você tem que cuidar bem para sempre dar melhores frutos. A gente vê que tem árvores, às vezes, tão fracas, que dá pouco, né? Mas quando você, exatamente, aí quando você quer que essa árvore se torne melhor, você não vai gritar. Se você grita, se você tem um jardim e vai lá ver que tudo assim fraco, tudo não dá fruto, o que você vai fazer? Vai gritar? Vai castigar? Vai fazer o quê? Vai cuidar. É a mesma coisa, a gente reclama das pessoas. O ser humano não presta, as pessoas estão ruins. Ele presta. Será que isso resolve? Não é ele. Resolve? Não resolve. Se você ficar assim, falando, gritando, falando para as pessoas, vocês estão errados, vocês estão no caminho errado, vocês não podem fazer isso. As pessoas talvez... Mas o que você tem que fazer? Vai lá, cuida. Quando você cuida, aí que você vai, e tem que ter paciência.
árvore não é um dia para o outro você vai ter resultado. Você tem uma família, um filho, uma filha, né? Que ele está dando trabalho para você. E todo dia você grita, você fala, você não sei o que, chama atenção, vai, tem que fazer isso, não pode... Aí, será que isso resolve? Melhor de tudo, você cuida, você dá atenção, com carinho, com amor. É uma planta. É isso aqui que serve. É isso que o ser humano precisa ouvir. Ninguém, mesmo a pessoa doente, vai no médico, o médico não vai não vai se castigar, não vai falar mal. Você doente, você merece. Você fez isso porque você errou, porque você não sei o quê. Então, eu sei que eu sou doente, eu preciso da sua ajuda agora. Você não vai fazer deixar a pessoa levando culpa, já está pedindo ajuda. Então, você tem que cuidar. Você recebe as pessoas como pessoas que precisam de ajuda e você vai lá, ajuda as pessoas para ter melhores frutos na vida. Isso aqui, ser muçulmano, isso aqui que o Islã quer de nós. E todas as adorações, nós vamos ver agora a oração, vai ter o jejum, a escola, são práticas maravilhosas, que todo nessa direção, para você ser essa pessoa. Ajudam você para ter essa personalidade, uma personalidade que tem essa fé, tem essa bondade e ser uma pessoa capacitada para ser chamado gerente aqui na Terra. Essa é a sua missão. Deus criou você como um gerente dessa vida, você ajudar ela a melhorar. Nós não somos os chefes ou criadores, nós somos apenas o quê? Gerentes. Você é gerente, você tem que ajudar a vida a melhorar. Vamos, inshallah, começar com pouco tempo que a gente tem. Só da início, inshallah, nas próximas aulas, nós vamos aprofundar mais nos pilares. Vamos, inshallah, falar da parte dessa árvore, falar dos 6 pilares da fé, que são importantes, inshallah, para todo muçulmano tem que ter dentro do seu coração. Nós não vamos falar porque o primeiro pilar da fé são 6 pilares. Vamos contar um por um. Hoje não vamos só contar, depois inshallah nós vamos explicar. Primeiro pilar da fé, o quê? Crer em Deus único. Segundo pilar, crer nos seus anjos. Depois, antu'mina billahi wa malaikatihi. Então, dos seus anjos. Wa malaikatihi wa kutubihi. Dos seus livros, todos os livros. Wa kutubihi wa rusulihi. Então, seus mensageiros. E antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi واليوم الآخر ورسله تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله que os seus mensageiros طولي بالك جاي são 6 calma. Dia do juízo final é o 5º pilar. Então, e o 6º, crer no destino. Então, são 6. Crer em Deus, seus anjos, seus livros, seus mensageiros, dia do final e no destino. Então, são a raiz dessa árvore. E nós vamos ter, inshallah, explicar a lógica dentro desses, porque são esses 6 pilares que o muçulmano tem que ter no seu coração. Quanto é importante nós reconhecemos esses 6 pilares dentro do nosso coração. Aí depois vem a segunda parte, que é o Islã, a prática, são 5 pilares. Primeiro, testemunhar, que é falar de uma forma oralmente, né, da sua língua, que não há outra divindade além de Deus, reconhecer Deus como a única divindade, não só no seu coração, tem que falar isso agora. Esse pilar é diferente daquele da fé, você ter no seu coração. Agora você vai testemunhar, vai pronunciar isso. Também vai praticar as 5 orações diárias, Iqam as-Salah, depois Ita az-Zakah, que praticar o Zakah, que é a caridade obrigatória, e também fazer o jejum, Sawm Ramadan, fazer o jejum, o Al-Hajj, que
o quinto pilar do Estado, peregrinação. Aí depois, no final, tem o quê? Al-Ihsan. Esse é o fruto. Al-Ihsan tem só um pilar, que é adorar a Allah, adorar a Deus como se estivesse vendo. Se você não está vendo, certeza que Ele está te vendo. Então, esse nível que é o mais alto. Tem esse pilar que, dentro desse pilar, tem muitas outras explicações, uma purificação inteira, a purificação da alma. Para você ter uma boa conduta, tem que ter o quê? Também uma purificação. Esse já é um curso separado, uma academia que você tem que fazer. Você não faz academia para o seu corpo? Sim. Para você ficar bonito? Você fica Não, assim, fica forte, fica tá bem bonito, fica de pé, fica não sei o que, você arruma seu corpo. Também a sua alma precisa da academia. Precisa de exercício, tem que fortalecer, para não ficar assim, para não morrer, você tem que ter alma bem purificada. Então esse exercício, tem que ter exercício, você faz esse exercício uma prática, para você se tornar uma pessoa humilde, para se tornar uma pessoa, por exemplo, sincera. Como você está? Sinceridade, mas como eu vou ser uma pessoa sincera? Como eu vou fazer as coisas somente para Deus? Como eu vou publicar no Facebook coisas sem ter assim desejo de aparecer ou querer assim exibir? Como vou ter sinceridade em quando vir uma vida pública, por exemplo? Como vou fazer uma caridade que sim que esperar um elogio das pessoas? Como eu vou conseguir fazer isso? Como fazer uma grande coisa somente para Allah, para ninguém pode ver nas pessoas? Para mim não importa se as pessoas reconhecem ou não reconhecem. Como eu vou atingir esse nível? Hoje tem pessoas que fazem caridade, mas com uma condição. Tem que colocar meu nome lá na frente. Você tem que deixar que todo mundo saber que eu fiz essa caridade, que eu fiz. Tudo bem, é bom. Não é errado. Mas se a pessoa tem a única intenção que ele tem, claro que está errado. Isso. Que faz no Coran, então pode fazer em público, mas a sua intenção é incentivar as pessoas, né? Porque as pessoas são incentivadas para você saber que isso pode incentivar, mas somente para esperar, né? O seu ego é errado, né? Só atender o seu ego, isso aqui que está errado. Então a sinceridade, um valor, mas a gente tem que saber como podemos, e saber como o Satanás pode manipular isso, para ser uma pessoa honesta, a honestidade, como ser uma pessoa verídica, que fala a verdade, que intenciona, boa intenção. Tudo isso é um exercício que a gente tem que fazer, e para, inshallah, se tornar um bom fiel, bom muçulmano. Isso aqui é o propósito, no final, que isso vai trazer bom para nós, ter uma pessoa boa, ser uma arte, ser a melhor. Sabe, hoje quando nós visitamos os museus, a gente vê peças de arte, né? Você fala, essa arte que foi feita, não sei o que tem uma coisa muito boa, muito bonita, né? Mas um quadro, um quadro que tem lá, não. Mas a maior arte que pode ser feita por meio da conduta. Sabe quando você vai lá dar alimento para um animal? Essa aqui é uma arte, melhor arte que pode ser. Esse carinho, quando você cuida do seu pai, da sua mãe, numa idade avançada, isso aqui é uma arte que tem que ser memorizada. Essa arte bonita, ato bonito, né, que tem que ser colocado num quadro. Não só colocar assim na parede para enfeite, não sei o quê. Né? Mas um gesto de carinho, de amor, de bondade. Quantas assim você pode fazer vou fazer uma arte agora. Imagina, você vê, a gente mesmo, quando você vê uma pessoa salvando um animal, você não vê quanta beleza que essa pessoa tem? Quando você vê uma pessoa fiel para sua esposa, para sua família, você não vê a grandeza
desse homem, ou dessa mulher, dessa pessoa, isso é uma arte. Então, isso aqui que nós temos que fazer arte da nossa conduta. Aliás, todas as grandes artes foram, assim, uma inspiração de um gesto, um fato. A pessoa viu uma coisa assim, extraordinária e acabou se transformando ela numa arte. Mas toda arte tem base em uma forma prática. Então, a conduta que nós fazemos, o bom comportamento, essa arte maravilhosa que nós temos que desenhar todos os dias para se tornar, inshallah, um bom cidadão divino. Cidadão não só do seu país, mas você na Terra é um cidadão. Onde você estiver, um cidadão do planeta Terra, um servo do seu Criador. Isso aqui que faz, precisa da orientação. Isso aqui nós estamos fazendo aqui, inshallah. Passar essas orientações para nós, cada vez mais, para se tornar pessoas abençoadas, pessoas generosas, pessoas carinhosas, pessoas corajosas, pessoas que realmente servem como gerentes de Deus aqui na Terra. Barakallahu fikum, alhamdulillahi rabbil alamin. Na próxima aula nós vamos aprofundar mais, inshallah, os pilares. Vamos falar dos pilares agora da fé, vamos falar de 6 pilares, vamos falar dos 5 pilares e vamos falar do ihsan, que é o último pilar, a última dimensão da nossa fé. Então, eu quero agradecer a todos os nossos irmãos que participaram hoje dessa aula, agradecer a todos os nossos irmãos telespectadores que acompanham a TV Islâmica Brasil. Espero que seja benéfico para todos nós e nós vamos nos encontrar mais uma vez no próximo sábado. Eu quero convidar a todos para participar conosco aqui na Mesquita Brasil. Sejam todos bem-vindos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.